5, 4, 3, 2, 1. Começa agora a aula mais divertida do mundo. E quem escolheu a música de hoje foi Mariana Cândido Peixoto. Ela é moradora de Rocha Miranda. Alô, Praça 8 de Maio. Aquele abraço. Tá aí, Mariana, a música que você pediu. Muito legal, minha querida e linda turma de terceira série de Sociologia. Na aula passada, não de Sociologia, mas na aula passada de História, teve uma pane elétrica aqui na minha área. E o que aconteceu? Um pedacinho da correção do finalzinho, ele foi cortado. Então eu lancei lá na descrição do vídeo, tá lá. Mas eu queria dar uma repetição aqui para dar uma reforçada com vocês. Acabou que eu não fechei, não deixei aquele abraço, um beijo no fundo do coração, aquelas coisas todas. Então, vamos mandar tudo dobrado aqui, tá legal? Então vamos lá. Eu tinha colado ali, ó, um garfo na outra aula, um garfo desse aqui de duas pontas ali, e o outro ali, o tradicional, que a gente usa ultimamente, né? Então, eu vou voltar à pergunta. A pergunta número 8, ele está perguntando assim, ó. Pergunta está perguntando, é ótimo, né? Na questão número 8, ele diz assim, ó. O garfo muito grande, com 2 dentes, que era usado para servir as carnes aos convidados, é antigo, mas não o garfo individual. Este data mais ou menos do século XVI e difundiu-se a partir de Veneza e da Itália em geral, mas com lentidão. O uso só se generalizou por volta de 1750. Aí a pergunta é, no processo de transição para a modernidade, o uso do objeto descrito relaciona-se à construção de hábitos sociais. Por isso que eu coloquei ali, ó, 1750, Veneza. Legal? Fechou? Agora vamos sim. Aula de Sociologia. Vamos para as correções. Vamos saber os contextos. De que contexto a gente está falando? Os Estados Unidos, em que momento? Autonomia. Por que essa palavra é tão importante? O ano de 1968 também. Por que é tão importante? Os hippies, Woodstock, cultura e muito mais. Daqui a pouco eu falo o que é isso daqui. Tá legal? Então, papel e caneta na mão, vamos corrigir as páginas 4, 6, 9 e 10. Então vamos nessa. A primeira questão, ela diz assim, ó. Em qual contexto, primeira questão, página 4. Em qual contexto histórico este movimento está inserido? Ali a gente falou sobre o movimento dos anos de 1968, falamos sobre a Tropicália, falamos sobre o Woodstock. É nesse contexto aqui dessa página que eu estou falando, tá legal? Então, a resposta é o seguinte. É essencialmente um movimento crítico que surgiu no final dos anos 60 nos Estados Unidos e que se expressou no cinema, no teatro, na música e no próprio comportamento das pessoas. O fim dos anos 60 é marcado por uma sensação de fim das guerras e a ideia de que os jovens não tinham perspectivas. Era um sentimento baseado nas perguntas: e agora, o que será de nós? Entrou em campo os festivais de Woodstock e movimento hippie. Tá legal? A questão 2, ainda da página 4, a pergunta é o seguinte: através de quais veículos e manifestações a contracultura encontrou campo entre os jovens? A resposta é: através da música, do teatro, do cinema e das manifestações. E até um novo jeito de viver que não estivesse preso aos ditames e padrões socialmente estabelecidos e normativos. Tá legal? Questão 3, ele já está na página 6. Ele pergunta assim: em que contexto histórico aparecem as chamadas subculturas? A resposta é: no pós-segunda guerra, a juventude inglesa, alemã e em muitos outros lugares da Europa, filhos de uma classe média urbana e de bairros de trabalhadores, passa a enfrentar os efeitos da crise e uma profunda desesperança expressa-se em músicas, estilos de se vestir
e se apresentarem no mundo e passam a ser vistos como rebeldes e de comportamento desviante de um padrão. Tá legal? A número 4, ela vai dizer assim, ó: relacione esses grupos à ideia de comunidade e comportamento desviante, como eram relacionados em sua origem. E a resposta é: grupo de jovens marginalizados que se identificam em torno de uma identidade própria que os torna à margem do processo social e que os forma através da música, da vestimenta, do comportamento diferenciado, daquilo que é tido como normatizado pela sociedade. Exemplos de subcultura dos juvenis são os emos, os surfistas, os skinheads, os góticos e tantos outros que nós falamos. Tá legal? A questão 5, ela está na página 9. E a pergunta é: o ano de 1968 ficou conhecido pela efervescência social, tal como se pode comprovar pelo seguinte trecho retirado do texto sobre propostas preliminares para uma revolução cultural. O texto diz o seguinte: é preciso discutir em todos os lugares e com todos o dever de ser responsável e pensar politicamente diz respeito a todos. Não é privilégio de uma minoria de iniciados. Não devemos nos surpreender com o caos das ideias, pois essa é a condição para a emergência de novas ideias. Os pais do regime devem compreender que autonomia não é uma palavra vã. Ela supõe a partilha do poder, ou seja, a mudança de sua natureza. Que ninguém tente rotular o movimento atual. Ele não tem etiquetas e não precisa delas. Esse é um texto adaptado do Jornal da Comunidade dos Estudantes de Paris, de 1969, tá? E os movimentos sociais que marcaram o ano de 1968, a resposta é: inspiraram futuras mobilizações, como o pacifismo, o ambientalismo, a promoção da equidade de gêneros e a defesa dos direitos das minorias. Legal? Ainda na página 10, a questão 6, questão do Enem, adoro a questão do Enem. Ele mostra uma imagem de uma fotografia de jovens em protesto contra a guerra do Vietnã, e com um cartaz na mão onde se lê: faça amor, não faça guerra. Nos anos que se seguiram à Segunda Guerra Mundial, movimentos como o Maio de 1968 ou a campanha contra a guerra do Vietnã culminaram no estabelecimento de diferentes formas de participação política. Seus slogans, tais como "quando penso em revolução, quero fazer amor", se tornam símbolos da agitação cultural nos anos 1960, cuja inovação relaciona-se à unificação das noções de liberdade social e libertação individual, fornecendo um significado político ao uso do corpo. Legal? Ainda na página 10, a questão 8, é uma questão da UERJ, muito legal. Na década de 1960, muitas expressões artísticas representavam uma postura crítica frente a problemas da época, em especial os conflitos da Guerra Fria. Um exemplo é o Festival de Woodstock, ocorrido em 1969 nos Estados Unidos, e em cujo cartaz se lê 3 dias de paz e música. Nesse contexto da década de 1960, destacava-se a intervenção militar no Vietnã. É a resposta. Página 10 ainda. A questão 8 pergunta assim, ó: é um conceito de várias acepções, sendo a mais corrente a definição genérica formulada por Edward B. Taylor, segundo a qual é todo aquele complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, o moral, a lei, os costumes e todos os outros hábitos e capacidades adquiridos pelo homem como membro da sociedade. Esta definição
se refere ao conceito de cultura. Por isso que eu coloquei aqui no quadro. Bom, esta é a última questão. Eu peço desculpa a vocês pelo anterior, teve aquela pequena falha. E agora eu vou explicar o que é isso aqui, 5K. Em 72 dias, o canal do professor Cláudio Neto no YouTube foi avisado que chegamos a 5K, ou seja, mais de 5.000 visualizações. Então, esse parabéns é para todos vocês. Muito obrigado pelo carinho, pelo amor, pela participação. E eu só tenho a agradecer a todos vocês. Cheio de saudade, muita saudade de todos os meus alunos, de todos os meus amigos do colégio. Eu deixo esse parabéns para vocês. Então, volto a lembrar que nós não estamos em férias, nós estamos em quarentena, com muito amor, com muito carinho, com muita atenção, com muita paciência com todos que estão ao seu redor. E fiquem bem. E até a próxima.